Bom, hoje nós vamos falar sobre as plantas, tá? E esse assunto está no livro, na página 238, 239 e 240. Nós consideramos, ou seja, a planta ela é um ser vivo. Por quê? Porque ela passa por vários ciclos. O primeiro ciclo, ela nasce, o segundo ciclo, ela cresce e no terceiro ciclo, que é o último, ela morre. A planta ela é considerada um ser vivo porque ela passa por esses processos, tá bom? Nós, seres humanos, também nós somos seres vivos, né? Por quê? Porque a gente nasce, depois a gente cresce, depois a gente morre, né? E assim também as plantas elas são consideradas um ser vivo. Os animais também são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, crescem e depois morrem, né? Nós temos vários tipos de plantas, tá bom? Nós temos as plantas terrestres e também nós temos as plantas aquáticas, tá bom? As plantas terrestres são as plantas que vivem aonde? Alguém sabe me dizer? Plantas terrestres, elas são plantas que existem na Terra. Por isso elas são chamadas de plantas terrestres, porque elas vivem na Terra. Temos também as plantas aquáticas. Por que elas são chamadas de planta aquática? Porque elas vivem na água. Então, nós temos esses dois tipos de plantinha. A planta terrestre e a planta aquática, tá bom? A terrestre vive na terra e a aquática vive na água. Temos também outros tipos de plantas. Quais são essas plantas? São as plantas consideradas venenosas, tá? Essas plantas nós não podemos consumir, ou seja, nós não podemos comê-la e nem usar para nada. Por quê? Porque elas são venenosas, tá bom? Então, essas plantas, o que acontece? Se a gente comer, né, ou então consumi-las, fazer alguma coisa, elas vão fazer o quê? Elas nos vão fazer mal, né? E é arriscado até a gente morrer. Então, tem algumas plantas que não podem ser consumidas, tá bom? E também temos outros tipos de plantas para quê? Para nós curarmos, né? Ou seja, ajuda a tratar alguma coisa no nosso corpinho, que são as plantas medicinais, tá bom? Essas plantas a gente pode consumir. Por quê? Porque essas plantas elas ajudam a curar algo que está no nosso corpo. Como, por exemplo, chá de boldo, né? No chá de boldo, ele nos faz mal, ele nos faz bem. Por quê? Porque é um chá de uma folha, se chama boldo, e essa folha faz bem para o nosso intestino, né? Quando a gente está meio doentinho da barriga, né? Então, essa plantinha, ela nos ajuda a ficar melhor, tá bom? Bom, as plantas, elas são divididas. Primeiro, nós temos a raiz, depois o caule, os frutos e as folhas. E cada uma dessas características numa planta tem uma função. A raiz, ela serve para a árvore tirar os sais minerais da terra. Então, é daqui, ó, da terra, pela raiz, que a planta ela consegue se alimentar.